Após ter tentado por inúmeras vezes libertar Jesus, Pilatos não insistiu mais. E o que fez? Lá no verso 16 de João 19, nós vemos: então Pilato entregou-lhe Jesus para ser pregado na cruz, e os soldados o levaram. As pressões populares, o grito da população, as pressões políticas, o desejo de agradar a liderança da igreja judaica, a liderança dos judeus, fez com que Pilatos, ainda sabendo que o Senhor Jesus era inocente, o entregou para ser crucificado. Jesus foi então crucificado entre dois ladrões. E Pilatos determinou um título para ser colocado sobre a cruz do Senhor Jesus. João 19:19, lá está escrito assim, o título: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Houve protestos. A liderança judaica protestou. Ele não é o Rei dos Judeus, mas ele dizia que era o Rei dos Judeus. E eles queriam que Pilatos trocasse a inscrição por esta. Ele dizia que era o Rei dos Judeus. Porém, Pilatos manteve-se firme e disse: o que escrevi, escrevi. Não há mudanças no que eu escrevi. Vou ler um texto aqui da nossa lição sobre este tema. Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico que dizia: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os líderes desejavam que o texto fosse alterado, mas Pilatos ignorou os seus pedidos. Essa inscrição foi um testemunho silencioso da verdade sobre Jesus e um dos indicadores de que ele estava entronizado na cruz. Na cruz estava o rei, na cruz estava o rei dos judeus, e não somente o rei dos judeus, mas o nosso rei. Jesus, o rei dos judeus, estava na cruz, como se fosse um criminoso comum. Veja um texto de Ellen White. Um poder mais alto que Pilatos ou de que os judeus dirigia a colocação daquela inscrição acima da cabeça de Jesus. No propósito divino, ela devia despertar reflexão e o estudo das Escrituras. Ao ver aquele homem crucificado com aquela inscrição, isso deveria despertar no povo, na liderança da igreja, nos sacerdotes, nos escribas, nos fariseus, o desejo de estudar realmente ele era o rei dos judeus. Mas ainda na cruz, irmãos, vamos ver o Senhor Jesus na cruz. A nossa lição traz o cuidado especial dele com a sua mãe, com Maria. Veja dos versos 25 a 27 de João 19. Ele viu a sua mãe, ainda mais Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, lá ao pé da cruz. E viu também João ali. E o que ele disse então? Ele disse para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para a casa. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava recomendando que João cuidasse da sua mãe. Um cuidado de um filho. O cuidado de um filho para com a sua mãe. E se você for hoje lá, perto de Éfeso, na Turquia, vai haver uma casa lá, onde dizem foi o lugar onde Maria viveu até a morte, cuidada por João Evangelista. Mas agora, irmãos, o ponto chega na morte do Senhor Jesus. João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E foi oferecido a Jesus, então, vinagre. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O que significava esse estar consumado? Significava terminado, completo, feito. Estava executado. O que é que estava executado? O que é que estava terminado? O que é que não faltava mais nada para fazer? Quando Jesus disse está consumado, ele estava concluindo ou cumprindo a obra que o Pai lhe tinha dado para fazer. Qual era a obra que o Pai tinha dado para ele fazer enquanto ser humano? Era morrer em sacrifício pelos pecados dos outros.
João 17:4, a glorificação de Deus, o Pai. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Essa foi a obra do Senhor Jesus Cristo, glorificar o Pai, executar a obra que Deus, o Pai, o havia dado para fazer. Qual era essa obra? Salvar, resgatar. Salvar da humanidade, salvar a humanidade, salvar, livrar do pecado. Mas esse consumado, irmãos, está consumado, que se referia à obra do Senhor Jesus. Como esse consumado está consumado se aplica à nossa vida? Nós cremos realmente que a obra do Senhor Jesus foi suficiente para prover a cada um de nós a salvação? Ou ainda estamos tentando conseguir a salvação pelas obras? De maneira nenhuma, irmãos. O Senhor Jesus completou a obra. Está feito. Qual era a obra? Salvar a humanidade, dar a possibilidade de salvação para cada ser humano. Como é que nos apropriamos dessa salvação? Pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Assim somos salvos. Por quê? Porque o Senhor Jesus cumpriu a obra. Veja, irmãos, nós não fazemos nada para ser salvos. Nós simplesmente temos que aceitar o Senhor Jesus. Aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. E aceitando o sacrifício do Senhor Jesus, então, viver de acordo com a sua vontade. Viver em novidade de vida. Deus nos abençoe, irmãos, e que esse está consumado se aplique na nossa vida, se aplique na vida dos nossos queridos, se aplique na nossa igreja. Porque da parte de Deus está consumado. Da parte de Deus, tudo que foi feito, tudo que era necessário para a nossa salvação foi feito.